Fala galera, fala malta, bem-vindos! E hoje nós vamos falar sobre importação de Excel. Muita gente me pergunta, né, como é que funciona ali por debaixo do capô, né, da plataforma, como é que funciona aquela importação de Excel que a gente faz, que a gente já mostrou em vários exercícios, nas nossas semanas, nos nossos workshops. O que a plataforma faz, né, ali por baixo quando a gente importa um arquivo Excel que depois cria tabelas e cria telas, enfim. E eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar o que é criado ali por baixo, para dar uma pincelada e como é que você pode modificar, como é que funciona aquilo ali. E é isso que eu espero que você aprenda hoje, né, a poder customizar e entender um pouquinho melhor como é que funciona essa importação de Excel. Então, bora lá pro nosso vídeo. Então, beleza. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já sabe que para fazer esses exercícios aqui, você já tem que ter o seu ambiente de estudos instalado e configurado. Eu vou deixar aqui no link da descrição um link, né, para você que ensina a criar e configurar o seu ambiente de estudos. Senão, você não vai conseguir fazer esses exercícios técnicos. Então, tem que ter um ambiente de estudos criado. Mas hoje a gente vai falar sobre importação de Excel na plataforma OutSystems, o que roda ali por baixo naquela importação automática que a plataforma faz. Para isso você vai precisar do seu ambiente de estudos, o estúdio instalado e funcionando, e eu vou disponibilizar também aqui abaixo desse vídeo um arquivo de exemplo que a gente vai usar aqui para fazer a nossa brincadeira, para fazer o nosso exercício. Então vamos lá. No estúdio, vou criar aqui uma nova aplicação. A gente vai usar uma aplicação bem simples mesmo do zero, só para exemplificar essa questão dos arquivos Excel. Selecionar From Scratch, ou seja, eu quero criar uma aplicação do zero. Pode ser uma aplicação reativa, não tem grande importância o tipo de aplicação, tá? Porque o comportamento é muito similar em todos os tipos de aplicação aqui. Reativa Web, eu vou colocar aqui o nome dela de app exemplo imp Excel. Tá, beleza, você pode colocar o nome que você quiser aí. Eu vou colocar aqui um ícone, não preciso de um ícone não, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui um ícone legal. Tá, vou colocar esse logo do Excel aqui, show. Não precisa, não é obrigatório esse passo de colocar o ícone, tá? É só mesmo para ela ficar aqui mais fácil de identificar. Vou criar uma aplicação monolito, então, uma aplicação base, lembrando, né, se a gente quiser criar ela em camadas, trabalhar com camadas na plataforma também dá, mas aqui é só aquela aplicação base mesmo. Beleza? Então ele está criando agora aquela casquinha aqui pra gente, da nossa aplicação, o estúdio. Show, já está feito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na aba de dados. Nesse momento a nossa aplicação não tem nada. Ela tem aquela casquinha com tela de login, menu e mais algumas coisas, mas ela não tem dados e não tem sequer nenhuma tabela de base de dados, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Se a gente for ver aqui, por exemplo, na aba de processos, aqui no estúdio, tá vazia, né? Nenhuma dessas pastas tem nada criado. Na aba de dados, né? Eu não tenho nenhuma tabela de base de dados aqui, a não ser, né, as tabelas externas, as tabelas de referência da plataforma, tá? Então, a aplicação está praticamente zerada e a gente vai ver agora o que a plataforma faz quando a gente faz a importação de Excel. Quando a gente utiliza aquele acelerador da plataforma para importar um arquivo Excel e para que ela crie tabelas já com dados na plataforma, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor como é que isso daqui funciona. Cliquei com o botão direito, importar Excel. Esse Excel que eu vou disponibilizar aqui, tá? Vai estar também aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar isso aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou utilizar esse aqui que é o 02 importação excel.xlsx. Esse Excel, o que ele contém? Uma aba que tem uma tabela de cidades, né? Até tá em inglês ali, é city, né? Mas poderia ser uma tabela, enfim, com outro nome, com nome em português. Esse Excel nada mais tem do que uma aba com uma tabela de cidades, que tem o nome, eu acho, e o código da cidade, se eu não me engano. Vou importar aqui. Cliquei, então a plataforma agora vai começar a soltar essas estrelinhas, né, que a gente vê aqui. Isso você, deixa eu até utilizar aqui um recurso. Aqui no canto direito você notou que ela fez umas estrelinhas aqui, né? Então isso são as automações da plataforma, né? Criando já algumas coisas aqui para você. Então, por exemplo, a gente vai ver que tem coisa que ela criou na aba de processo, tem coisa que ela criou na aba de lógica e tem coisa que ela criou na aba de dados. Na aba de dados, por exemplo, a gente tem aqui a tabela de cidades, tá? Quando a gente vai lá, por exemplo, para a aba de lógica, eu já vou encontrar aqui uma ação, por exemplo, que importa esse arquivo Excel. E na aba de processos, a gente já vai entrar em mais detalhe nesses pontos aqui. E na aba de processos, eu vi que ela criou um timer. O que é um timer? É um processo que roda em background, como a gente chama, né? Ou em segundo plano, em português, e que pode ser configurado para rodar, sei lá, todas as segundas-feiras, às 15 da tarde e às 16 da tarde, todo final de mês, todo primeiro dia de mês, último dia do mês, enfim. Tem uma série de configurações que você pode fazer aqui na plataforma, utilizando essa funcionalidade de timers, né? Isso aqui, só essa parte de timer já dá um tópico gigantesco, já daria para fazer uma aula só sobre isso daqui, mas ela
ela cria isso daqui automaticamente, né? Ela cria um timer para poder importar esses dados lá. Então, o que ela fez aqui de uma forma bem resumida? Quando eu importei o Excel, ela criou uma tabela de base de dados respeitando a estrutura que tinha naquele Excel, que é o quê? Uma aba de cidade que tem uma coluna com o nome e uma coluna com o código. Nesse momento, a minha aplicação não tem nada disso daqui ainda lá rodando no servidor. Por quê? A gente só importou e não publicou. Quando eu publicar, é que a gente vai passar a ver dados e realmente isso rodando lá na aplicação, tá? Então ela criou o quê? 1. A tabela que vai receber esses dados. 2. Ela criou a lógica, que está aqui, nessa aba Logic, Bootstrap Cities, tá? Que vai ser responsável por pegar cada linha daquele Excel e injetar na nossa base de dados, e incluir na nossa base de dados. E como é que ela faz isso? Ela cria automaticamente essa ação aqui chamada Bootstrap Cidades, né? Que vai fazer o seguinte, faz uma consulta à base de dados, se a tabela de cidade estiver vazia, ou seja, se ela não tem nenhum dado lá ainda, é o que ele verifica aqui, nesse ponto de lógica, ela vai pegar esse Excel que está aqui no estúdio já. Então, por exemplo, se a gente for aqui na aba de dados, eu vou ver que aqui nos resources, né, da plataforma do meu estúdio, tá? Esse Excel tá dentro do meu estúdio, então aqui já tem uma outra dica muito legal para você, tá? Às vezes você tá com um módulo muito pesado, muito grande em termos de espaço, porque você importou um Excel tipo, sei lá, com 600 MB. Então não estranhe, por exemplo, às vezes o seu módulo ser muito pesado, tá muito pesado na hora de subir, se você importar um arquivo Excel muito grande. Se for esse o caso, talvez vale a pena você utilizar uma outra técnica, você, por exemplo, ter um lugar onde você faz o upload desse Excel e daí você carrega ele na aplicação. Tá? Por quê? A partir do momento que você importa esse Excel aqui, ele vai ficar sempre vinculado ao seu módulo e isso vai gerar um peso, né? Um peso de tamanho, né? Não é de performance, mas um peso de tamanho do seu módulo. No meu caso aqui, o Excel tem só 9.7K, então é um tamanho mesmo bem pequeno, bem reduzido, tá? Então, ela continuando lá, né? A lógica vai pegar aquele Excel que a gente subiu, que está dentro do estúdio, vai fazer um Excel to Record List, como a gente chama, né? Ou seja, ele vai fazer uma conversão desse Excel, desse conteúdo do Excel, para me trazer isso num formato de record list, ou seja, uma lista, né, de registros, uma lista de itens, tá? Vai pegar cada item que resultou dessa linha aqui, preencher um recorde, né? Preencher um registro, como a gente chama na plataforma, tá? E chamar a ação de criação na base de dados. Então, ele verifica se essa tabela de cidades está vazia, né? Então isso só é feito se essa tabela está vazia. Isso significa que se você rodar isso daqui uma vez, publicar e quiser substituir o Excel, você vai ter que mudar a sua lógica para receber mais linhas daquele Excel. Isso é uma informação muito importante. Muita gente eu vejo cair nessa casca de banana de simplesmente vir aqui, clicar com o botão direito e mudar o arquivo Excel, rodar essa lógica de novo e chega lá e não tem as linhas novas do Excel. Então tem que se atentar que essa lógica aqui, do jeito que ela é desenhada por padrão, ela só vai permitir que você importe o Excel uma vez. Rafa, se eu quiser importar outra vez, tem como? Tem como fazer isso, né? A gente não vai explicar isso nessa aula, mas é só para você entender que esse acelerador, ele serve para um primeiro carregamento. Mas é importante também saber que você tem toda a flexibilidade para modificar essa lógica, alterar essa lógica para importar mais dados depois. Mas é importante você saber só aqui que, nesse caso específico da importação padrão, ela vai importar o Excel. A partir do momento que já tem a primeira importação, ele não vai rodar ela de novo, tá bom? Ela criou, né, na aba de dados, tabela, criou essa lógica aqui que vai fazer, pega no Excel, converte linhas, percorre cada linha e vai preenchendo aqui o Excel, vai inserindo ele na base de dados, e criou também um timer, que é um processo, é algo que vai correr lá em segundo plano, isso corre lá no servidor, que vai acordar quando? Quando é que esse timer vai ser chamado, né? Então ele está configurado aqui por padrão para ser executado quando esse módulo for publicado. Então sempre que eu clicar aqui no One Click Publish, esse timer vai rodar, ele vai percorrer essa ação aqui. Na primeira vez a tabela está vazia, ele vai seguir em frente. Na segunda vez que eu publicar, ele vai sair aqui para o lado porque essa tabela já foi preenchida. Então isso é o que a plataforma faz por baixo quando você utiliza essa funcionalidade de importação de Excel. Isso é o que a plataforma vai criar. E aí eu até vou fazer uma coisa aqui legal, que é, vamos fazer uma personalização dessa importação. Se eu modificar, por exemplo, aqui o nome da minha tabela de base de dados antes de fazer a minha primeira publicação, tá? Isso não vai afetar o meu código fonte, não vai me gerar nenhum problema. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vier na aba de dados, mudar o city name, ou seja, o nome da cidade, para nome da cidade, ao invés de ser name, tá?
E aqui o city code para código da cidade. Lembrando aqui que no código você não vai conseguir ter acentuação, tá? Se eu mudar isso daqui, olha só, ele não quebrou, ele não vai alterar em nada a minha lógica aqui de importação de dados, tá? Por que ele colocou aquele code e aquele city name ali? Porque no Excel estava assim, no Excel estava desse jeito. Só que aqui eu posso fazer essa modificação e ele não vai quebrar em nada a minha lógica. Por quê? Ele, quando fizer aqui a conversão do Excel para uma lista, né, de registros, uma lista de records, nesse momento aqui que a gente faz a atribuição das variáveis, né, ele vai falar que o city record.city, nome da cidade, recebe o que veio lá do Excel na coluna name. O código da cidade recebe o que veio lá do Excel na coluna código. Então ele não vai mudar em nada, não vai alterar em nada aqui a nossa lógica, tá? Agora eu vou fazer uma outra coisa aqui, que é ir na aba de interface, duplo clique, só para a gente ver esses dados lá. Vem na aba de dados, seleciona a cidade, arrasta e solta. Vai criar agora aquelas telas padrão que a gente já viu em outros exercícios, que a gente comumente utiliza aqui nos nossos exercícios. Está criando aquela casquinha já com as telas de listagem de cidades e edição de cidades totalmente funcionais, tá? Eu aqui, só para a gente não mexer com a parte de autenticação, eu vou colocar aqui isso como anônimo, então selecionei elas aqui, coloquei como anônimo, tá? Rafa, se eu não quiser colocar como anônimo, né, qual é o login e senha que eu devo informar? Basicamente é o seu usuário e senha do seu ambiente pessoal, do seu ambiente de estudos, que a gente já ensinou a criar aqui nesse canal, e já sabe que aqui na descrição do vídeo tem aí o passo a passo de como é que cria esse ambiente de estudos, tá? Mas só por efeito aqui, para nossa demo ficar mais simplificada, eu vou colocar ele aqui como anônimo para a gente testar e ver se essa importação realmente está funcionando. Publiquei. Agora vai mandar isso lá para o servidor, está mandando esse código OutSystems nesse formato visual lá para o servidor, vai transformar isso em uma aplicação React, né? No caso, aqui vai criar uma tabela de base de dados lá de cidade com duas colunas, nome da cidade, código da cidade. Para além de que ele vai criar automaticamente já o identificador dessa cidade, né, que é o identificador único, né? É o número 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, um número sequencial. E se eu clicar agora aqui em abrir no navegador, ele já vai abrir aqui a minha lista de cidades com as cidades. Agora, talvez na primeira abertura, né, ó, já carregou, beleza, é porque aquele timer já rodou, ou seja, aquele processo lá já rodou e já trouxe mais cidades, tá bom? O que a gente pode fazer aqui? Vamos imaginar que vou fazer uma brincadeira aqui ainda, que é resolver aquele problema de atualização do arquivo Excel de cidades, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou agora abrir esse arquivo Excel que a gente utilizou no exemplo, que é essa importação de Excel aqui. Beleza, show. Eu vou colocar aqui mais duas cidades. Eu vou colocar uma cidade aqui do Brasil, São Paulo, e eu vou colocar o código dela de SP, eu vou chamar de SP Capital. Tá? Legal. Vou salvar esse Excel. Agora já tenho o Excel modificado, tá? Show. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou lá no estúdio, eu vou fazer uma pequena modificação na lógica para ele poder importar o arquivo Excel, ou seja, ele atualizar a nossa lógica lá depois de ter adicionado mais cidades. Então primeiro eu vou mostrar o que não funciona, né? Que é o seguinte, vou aqui na aba de dados, cliquei com o botão direito, Change Resource, ou seja, eu quero mudar o arquivo Excel, vou lá na minha pastinha, seleciono o arquivo Excel de novo, ok? Vou publicar e eu sei que se eu publicar o timer vai rodar, só que o timer vai sair aqui, ó. Ele não vai seguir em frente e não vai fazer importação. Esse timer ele vai, como se diz, né, nadar e morrer na praia, porque ele vai sair para o lado direito aqui, uma vez que essa tabela de cidades já tem registros lá, ou seja, já foi importada, então do jeito que esse timer, que essa lógica está, ele não vai importar novas linhas lá, tá? Até posso vir aqui para você ver, né, que esse timer eu não tenho a cidade de São Paulo lá. Até posso vir aqui, se eu pesquisar por Sal, né, que a gente colocou sem acento, não tem aqui, porque ele, cada vez que eu publico esse timer está rodando, porque ele está aqui configurado para rodar sempre que publica uma nova versão do módulo, só que ele está morrendo na praia aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou apagar essa parte da lógica aqui, ok?
Beleza. E agora a gente vai modificar esse timer aqui para fazer o seguinte: ele vai rodar toda a lógica todas as vezes em que ele for executado, ou seja, quando eu publico o meu módulo aqui. Só que a gente vai fazer um pedacinho de lógica aqui para verificar o seguinte: se a cidade não existir na base de dados, eu quero incluir ela. Se ela já existe na base de dados, eu quero passar batido e não quero fazer nada, eu quero deixar ela lá quietinha. Então eu vou deixar esse timer preparado para a gente poder modificar esse arquivo Excel aqui e atualizar os nossos dados. Como é que a gente faz isso? Eu vou arrastar para cá, tá? Vou criar um pouquinho de espaço aqui e vou verificar o seguinte: vou vir aqui na aba de dados, vou arrastar para aqui uma consulta base de dados, uma get cities, vou até chamar ela de check cidade, tá? Vou colocar aqui que ela retorna um registro, um record, beleza, no Max Record. Abrir ela. E eu vou fazer a seguinte verificação aqui na parte de filtros. Para quem é novo na plataforma, eu estou fazendo uma query, estou fazendo uma consulta na base de dados aqui, simplesmente com esse arraste e solta, né? E eu quero fazer o seguinte: eu quero verificar se na minha base de dados, na minha tabela de cidades, eu já tenho, né, uma cidade com o nome da cidade que eu estou importando do Excel. Então eu quero verificar se na minha tabela de base de dados eu já tenho uma city.nome cidade igual, veja que eu estou programando praticamente tudo aqui com uma mão só, né? Igual a bootstrap cidades convert from Excel .current .excel .name, tá? Então, basicamente, eu quero verificar se já existe na minha base de dados uma cidade com aquele nome, e eu vou tomar uma decisão em relação a isso. Eu, a partir desse momento, só vou importar cidades que não estejam ainda na minha base de dados, ou seja, cidades novas do Excel, eu vou jogar lá para minha tabela de banco de dados. Então, beleza, fiz aqui, eu posso clicar aqui em voltar, aqui em cima, ou você pode navegar de novo por lógica, bootstrap para chegar aqui, tá? Legal. Fiz aqui minha consulta na base de dados, vou criar um pouquinho mais de espaço aqui para mim. E agora eu vou arrastar aqui um if, que é um condicional, ou seja, se eu quero fazer uma verificação condicional, eu tenho que arrastar esse carinha aqui, tá? Tenho que arrastar ele bem para cima aqui mesmo, para ele ficar no ponto correto. E a gente vai verificar o seguinte: se o check cidade for empty, ou seja, se ele for vazio, significa que não existe na base de dados nenhuma cidade ainda com aquele nome, tá? Se ele for vazio, eu quero seguir em frente. Aqui, olha só, ele tá, se for vazio, tá indo para false, tá errado. Eu quero, se ele for vazio, tá? Eu quero mudar isso aqui. Então, cliquei aqui com o botão direito, fiz o swap connector, tá? Ó, você pode fazer várias vezes aqui. Eu quero que ele fique com true. Então, verifiquei se a cidade existe já na base de dados. Se for vazio, ou seja, se ela não existe, né? Se isso aqui vier vazio, eu quero seguir em frente e inserir isso aqui na base de dados. Se não, eu quero sair aqui para o lado esquerdo, tá? Vou até fazer o seguinte, para ganhar um pouquinho mais de espaço, ficar mais visível, ó, vou arrastar essa cidade para cima, vou jogar esse cara para cá, tá? E a gente vai fazer o seguinte, então, se for vazio, né? Ou seja, se não encontrou nenhuma cidade com aquele nome, segue em frente e cria ela na base de dados. Se não for vazio, simplesmente segue em frente e vai para a próxima linha, verificando, fazendo a mesma verificação. Então, eu estou criando um ciclo aqui que pega o Excel, cada linha do Excel e verifica. Está na base de dados? Sim. Se estiver na base de dados, sai fora e continua o ciclo. Se ele não existir na base de dados, então eu posso sair para a direita ali e criar ele lá na base de dados. Vamos testar para ver se funcionou. Posso até jogar isso aqui para cá para ficar um pouquinho mais bonitinho, tá? Aqui essa lógica, essa parte aqui poderia ter sido feita de outra forma. Se o count for igual a 0, se o count for igual a 1, se tá vazio, se not empty. Então tem uma série de variações de lógica aqui para você sair para a direita ou para a esquerda, enfim. Mas eu procurei fazer dessa forma aqui, que é, se não veio nada aqui, é porque a cidade não existe, então eu posso criar ela aqui na direita, posso ir lá e injetar ela na base de dados, tá bom? Vou publicar e a gente vai ver agora se isso daqui vai funcionar
ou não, tá? Para você que já é de outra linguagem de programação, não esquece de escrever aqui nos comentários. Para você também que já trabalha com OutSystems, né? Escreve aqui, tira dúvidas. E para você que já é de outra linguagem de programação, não esquece de escrever quanto tempo que você demoraria, né? Todos os vídeos agora eu vou fazer isso. Quanto tempo que você demoraria para criar esse pedaço de lógica, esse pedaço de aplicação que a gente criou aqui, né? Para construir o que a gente construiu. Quanto tempo que você levaria e em que tecnologia você utiliza hoje, para a gente saber quão rápida realmente é a plataforma. Isso aqui que a gente fez, se fosse sem explicar, né, levaria tipo 5 minutos, sei lá, talvez até menos, tá? Mas não esquece de comentar aqui abaixo do vídeo quanto tempo que você levaria para fazer isso em outra tecnologia e em que tecnologia que é. E se você já trabalha com OutSystems, né, também tira suas dúvidas aqui também sobre esse assunto de importação de Excel. Terminei, né? Só vou cuidar para o vídeo não ficar aqui muito grande também. Agora a gente vai abrir aqui o Excel e a princípio, se tudo deu certo, eu já tenho o São Paulo lá. Então já está funcionando. Será que funcionou para outras também? Vou abrir aqui o importação de Excel, o Excel. Vou colocar aqui Rio de Janeiro, RJ cidade, capital. Legal. Vou salvar ele. Vou fechar o arquivo Excel. Vou no estúdio. Vou na aba de dados, porque esse Excel que ele é importado fica sempre aqui. Cliquei aqui, botão direito, alterar o resource, ou seja, alterar o Excel, selecionar o 02, que é uma importação de Excel, né? Ok, publicar, e a gente vai ver que ele vai publicar e ele vai importar esse Excel e eu não precisei mais modificar nada na minha lógica aqui. Poderia ter variações aqui de tipo, se já existe, então eu vou atualizar as colunas XYZ, então dá para fazer uma série de lógica adicional aqui ao redor desse tema, mas eu queria só mostrar, né, qual que é aquela mágica que aparece nas estrelinhas ali que a plataforma cria e qual que é o racional, o que que ela constrói aqui por baixo, mas deixando claro também que você pode personalizar. Enfim, você consegue fazer praticamente tudo na plataforma, ela é muito poderosa, altamente customizável, você consegue personalizar praticamente tudo mesmo nela, então fiz questão de mostrar aqui nesse vídeo um pouquinho disso. Se a gente abrir aqui agora, né, só para mostrar, alterei o Excel agora, então cada vez que eu altero esse Excel, ele vai conseguir já estar preparado, né? Rio, deixa eu ver aqui, tá aqui Rio de Janeiro funcionando perfeito, bonitinho, nossa lógica de importação de Excel funcionando, tá? Então, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui que eu queria passar nesse tópico. Não, é isso daqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece que eu vou deixar os materiais aqui abaixo desse vídeo para você fazer download e também exercitar. Escreva, comente, compartilhe. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui e se inscreva no canal para você ser notificado e receber os nossos conteúdos. A gente quer trazer cada vez mais conteúdos aqui para o canal. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não esquece de comentar, dá o like e se inscreva. Te encontro no próximo vídeo então, tá bom? Valeu, tchau, tchau!